galera! Esse vídeo foge um pouco do tema do canal, mas eu queria compartilhar com vocês minha experiência montando um computador que eu vou usar para editar os vídeos daqui pra frente. Antes dele, eu usava o computador da empresa para isso. Como eu sou desenvolvedor de aplicativos Android e iOS, esse computador é um Mac. No caso, um MacBook Pro 2017 de 13 polegadas. Esse Mac é bem fraco para editar vídeo, já que ele só tem um processador Core i5 bem antigo, 16 GB de RAM e não tem uma placa de vídeo dedicada. Bom, primeiro eu tive que pesquisar bem quais são os componentes que são mais importantes para edição de vídeo, já que é bem diferente de montar um computador para jogos. Uma das coisas mais importantes no meu caso é o processador, já que ele vai fazer a maior parte do trabalho. No meu caso, ele é um AMD Ryzen 9 3900X, que tem 12 cores e 24 threads. Ele roda 3.6 GHz de fábrica, com um boost de até 4.6 GHz. Ele nem se compara com o processador do MacBook. Esse processador é um pouco de exagero da minha parte. Um Ryzen 3600X já daria conta do recado, mas eu queria um processador muito bom para durar alguns anos ainda. A memória RAM também é crítica para edição, principalmente para programas como o Adobe After Effects, já que cada quadro renderizado fica na memória RAM. No Adobe Premiere, para edição em 4K, o mínimo recomendado é 16 GB de RAM. Eu escolhi um kit de 2 pentes de 16 GB, totalizando 32. Mas eu ainda tenho espaço para mais 2 pentes, podendo chegar a 64 GB no futuro. Para quem não sabe, os processadores Ryzen se beneficiam bastante de memórias rápidas. Por isso esses pentes são DDR4 3600 MHz, com timing CL16. Eu não vou entrar muito em detalhes o que isso quer dizer, mas resumindo, a junção da frequência da memória RAM junto com o timing CL vai dar a real velocidade dela. A placa-mãe escolhida foi a X570A Pro, da MSI. Ela é na verdade o modelo mais barato que eu achei com o chipset X570, que suporta memória de 3600 MHz e também PCI Express 4.0, que apesar de eu não estar usando agora, eu quero ter essa possibilidade no futuro sem ter que trocar a placa. Algumas semanas atrás, a AMD também lançou o chipset B550, que também tem PCI Express 4.0 e é bem mais barato, então pode ser uma alternativa mais em conta. Agora, para o armazenamento, eu escolhi um SSD M2 de 480 GB, o MP510 da Corsair. Esse é o SSD onde vai instalado o Windows e onde vão rodar todos os programas, já que ele é um SSD bem rápido. Mas como ele não tem uma capacidade muito grande, para os vídeos em si, eu estou usando um outro SSD SATA de 1 TB, que eu já usava ele como externo para editar os vídeos no Mac. Meu fluxo de edição é deixar os vídeos que eu estou trabalhando nesse HD de 1 TB enquanto eu estou editando, e depois que eu termino eles eu transfiro para um HD externo que tem uma capacidade maior, para ficar guardado. Assim eu não encho nenhum dos HDs que estão no computador com vídeos que já foram publicados. Bom, a maior diferença entre um computador gamer e um computador para edição é na verdade a placa de vídeo. Para um computador para jogos, você não precisa de um processador tão bom quanto esse aqui, e boa parte do seu orçamento vai ser para a placa de vídeo. Mas para edição, pelo menos com os programas da Adobe que eu uso, a placa de vídeo não tem tanta importância quanto o processador. No Premiere Pro, alguns efeitos têm aceleração de hardware, que utiliza a GPU, mas para a grande maioria das coisas, o processador que vai estar fazendo o trabalho. Até pouco tempo atrás, até na hora de exportar o vídeo, a GPU não era utilizada, mas com uma atualização do Adobe de umas semanas atrás, pelo menos na hora de exportar, agora dá para usar a aceleração de hardware também, o que baixa bastante o tempo para exportar um vídeo. Bom, por causa disso, escolhi uma GeForce GTX 1660 Ti, com 6 GB de memória, que vai dar conta do recado. Porém, no futuro eu quero trocar ela por uma placa RTX, talvez de um modelo mais novo. Até porque agora, com esse computador, eu até voltei a jogar um pouco. Para alimentar tudo isso, eu peguei a fonte CX750 da Corsair. Ela é de 750 watts e tem classificação 80 Plus Bronze. Na verdade, se eu fosse comprar tudo de novo, essa seria a única coisa que eu mudaria, porque essa fonte só tem o cabo de alimentação de 8 pinos da CPU, sendo que essa placa-mãe suporta o de 8 pinos e mais o de 4 pinos. Mas tudo funciona normalmente sem o de 4, ele é mais usado para quando você quiser fazer um overclock mais extremo. E se eu fosse fazer isso, eu ia ter que trocar o cooler do processador e mais um monte de coisa. Então é isso que a gente tem por enquanto. E tudo isso vai dentro do gabinete H500, da NZXT. Eu escolhi ele por ser meio minimalista e não chamar muita atenção aqui na mesa, mas mesmo assim sendo bem bonito. Eu comprei todas essas peças separadas, um pouco no Mercado Livre, um pouco no Kabum. Mas isso foi lá no começo de março, quando o dólar não estava tão alto ainda. Então se você for comprar as mesmas peças agora, provavelmente vai ser um preço bem mais alto do que eu paguei. Mas de qualquer jeito eu vou deixar os links para vocês aqui na descrição de todas as peças que eu usei. Ok, depois que chegou tudo aqui, foi hora de começar a montar. É bem tentador começar pelo gabinete, já que tudo vai dentro dele, mas o ideal é montar o máximo possível na placa-mãe antes de colocar ela no case.
Então vamos começar por ela. A caixa da placa-mãe é uma ótima superfície para montar ela em cima, já que você evita riscar a mesa ou ter algum problema com estática. A primeira coisa que eu instalei na placa-mãe foi o processador. Na placa é só abrir a alavanca do socket e procurar por um pequeno triângulo em um dos cantos. No processador, com bastante cuidado, procura pelo mesmo triângulo dourado, também em um dos cantos. Esses dois triângulos têm que ficar alinhados para que o processador seja encaixado corretamente. Daí é só colocar o processador no socket e conferir se ele encaixou certinho. Depois é só baixar a alavanca e trancá-la de novo. Agora, a memória RAM. Se você estiver usando 2 pentes numa placa de 4 slots, assim como eu, é importante usar os slots certos, para que a memória funcione do melhor jeito possível. Geralmente, os slots que devem ser utilizados são o mais distante do processador e, pulando um, o próximo. Mas é sempre bom consultar o manual da placa-mãe para ter certeza. Com a RAM instalada, agora a gente pode instalar o cooler do processador. Por enquanto eu estou usando o que veio com ele mesmo, o Ref Prism. Ele já vem com a pasta térmica aplicada, então é só botar ele direto no processador. É só abrir a alavanca que ele tem na lateral, alinhar com os suportes pretos da placa e trancar a alavanca. A alavanca pode ser meio dura, mas pode ir com firmeza. Para ligar o fan na placa, é só ligar o cabo que sai dele num conector que diga algo como CPU fan. Esse cooler também tem luzes RGB. Ele vem com 2 cabos na caixa para isso. Você tem que escolher entre ligar ele em um header RGB da placa-mãe e deixar que ela controle as luzes, ou conectar o outro cabo num header USB interno. Aqui eu primeiro usei o cabo RGB, mas depois eu acabei trocando pelo USB, já que ele dá um controle maior das luzes usando o software dele. O próximo passo é instalar o SSD. Esses SSDs formato M2 são ótimos porque eles ficam instalados direto na placa-mãe, e eles não precisam de cabos, que nem os SSDs SATA. Essa placa-mãe, na verdade, suporta 2 dispositivos M2. Ela tem um conector mais próximo do processador que suporta PCI Express 4.0, e é ligado diretamente com o processador. O outro, mais embaixo, suporta só PCI Express 3.0, e é ligado no chipset da placa-mãe. Eu acabei usando esse porque o meu SSD ele é 3.0 e eu quero deixar o outro livre para alguma coisa no futuro. A placa-mãe geralmente suporta vários tamanhos de M2, então você tem que escolher a posição correta para o seu caso. O seu SSD vai vir com esse stand, que é parafusado na placa-mãe. Colocando o SSD em um ângulo, é só apertar ele e parafusar nesse stand que foi colocado na placa-mãe. Antes de colocar tudo no gabinete, o ideal é conectar a placa de vídeo e a fonte para ligar e testar tudo, já que se alguma coisa tiver defeito, vai ser bem chato depois ter que desmontar tudo para trocar a peça. Eu já tinha feito esse teste com todos os componentes usando um outro processador, já que o meu demorou muito para chegar. Então aqui eu só vou continuar montando. Agora sim é a hora do gabinete. Se o seu tiver uma lateral de vidro temperado, tome muito cuidado onde você vai deixar ela. Antes da placa-mãe tem que ser instalado o escudo dela. É só alinhar ele no gabinete, cuidando para estar do lado certo, e empurrar até ele trancar. A placa-mãe vem colocada nos suportes que ficam parafusados no gabinete. Essa placa vem inclusive com uns avisos embaixo para cuidar para retirar os suportes que não são usados e iam interferir nela. No meu caso, eu não precisei mudar o que vem instalado no gabinete, mas você pode ter que colocar ou tirar alguns. Daí é só pegar os parafusos que vêm junto com o gabinete, colocar a placa-mãe e parafusar ela em todos esses suportes. Agora é a hora da fonte. Nesse gabinete ela é colocada pelo outro lado e fica escondida do lado da frente. Eu poderia colocar ela com o ventilador virado para cima ou para baixo, já que esse gabinete tem a possibilidade dos dois, mas eu preferi virado para baixo. Assim ele puxa o ar por baixo do case, que tem um filtro de poeira, e solta pela traseira, sem interferir no resto da temperatura dos outros componentes. Com ela instalada, tentando deixar os cabos organizados, eu passei para o outro lado os cabos que vão ligados na placa-mãe, o conector de 24 pinos e o conector de 8 pinos que está escrito CPU. O de 8 pinos vai ligado aqui, perto do processador, e o de 24 pinos aqui, perto da memória RAM. O próximo passo é conectar todos os cabos do gabinete, que são as coisas que tem na frente dele, com o botão de liga-desliga, os LEDs, USB e áudio. Para isso, consulta o manual da placa-mãe para saber onde cada coisa é ligada. No meu caso, os cabos do painel vão ligados aqui, o áudio frontal aqui, e esse conector grande da USB 3.0 pode ser colocado aqui embaixo ou nesse outro conector aqui do lado, que eu achei que ficou melhor para mim. Também é preciso conectar os ventiladores do gabinete. Esse meu já veio com 2 instalados, então eu conectei eles em SysFan 1 e SysFan 2. Agora, com todos os cabos instalados, é a hora da placa de vídeo. A primeira coisa é tirar as grades onde os conectores da GPU vão ficar no gabinete. Na PCI Express mais próxima do processador, aperte a trava para abrir ela e empurra a placa até a trava trancar sozinha. Parafusa a parte de trás e coloca o protetor de volta. Essa placa de vídeo precisa só de um conector de energia, então é só conectar o cabo que diz PCIe nela. Como tem placas que precisam de 2, um dos conectores ficou sobrando.
Eu amarrei ele com 2 lacres para tentar deixar um pouco mais apresentável. Como eu falei antes, eu decidi instalar o SSD SATA que eu usava como HD externo. Ele vai ficar na parte de trás do gabinete, nesse suporte de HD que já veio no case, já com o cabo da fonte e o cabo SATA. Esse cabo SATA então vai ligado na placa-mãe em um dos conectores dela. Agora o que falta é só organizar os cabos de trás e pronto. É isso. Na verdade, eu já estou usando esse computador há bastante tempo. O último vídeo que eu lancei já foi editado nele, e foi muito mais rápido do que editar no Mac. Ele também me permitiu fazer animações melhores, como a nova abertura que vocês viram nesse vídeo. Eu fiz um teste renderizando o último vídeo que eu postei, tanto nesse computador quanto no Mac. O vídeo exportado em 4K tem 26 minutos. No Mac ele demorou 1 hora e 37 minutos para ser exportado, e só 19 minutos nesse computador. É uma diferença de mais de 5 vezes. Mas a maior diferença não está nem na hora de exportar, mas sim na fluidez da edição, travando menos e não tendo que fazer transcode e proxy de vídeo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês, mesmo fugindo um pouco do tema do canal. Agora com esse computador eu espero fazer mais vídeos com melhor qualidade para vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. É isso, até mais!